Boa tarde. Meu nome é João Garcia, venho apresentar a área de sistemas distribuídos. É engraçado que a maior parte das pessoas que têm apresentado tem havido tónicas diferentes. Umas pessoas falam mais dos projetos de investigação, outros falam do mercado que existe para aquela área, outros falam da empregabilidade, outros falam de quem é que vos pode ajudar com as teses, etc. O meu foco é um bocadinho mais sobre o que é que se vai fazer, de facto, durante o mestrado. Se calhar alguns vão ficar contentes, outros vão ficar menos contentes. Eu confesso que pelo caminho, como estava ali sentado, entretanto fiz um bocadinho de batota e acrescentei aqui algumas coisas que algumas pessoas falaram e transpus um bocadinho para as áreas de sistemas distribuídos. E então vamos lá ver o que é que são os sistemas distribuídos. Duas possíveis definições. Uma definição humorística que existe há muitos anos é que estamos num sistema distribuído quando um computador que nunca tínhamos ouvido falar não nos deixa trabalhar. Okay? Quando as coisas correm bem, na realidade um sistema distribuído é um conjunto de computadores independentes que se apresentam ao utilizador como um sistema coerente. Na realidade, a maior parte do que nós fazemos em sistemas distribuídos aqui no técnico, não quer dizer que seja tudo o que há em sistemas distribuídos, mas a maior parte do que nós fazemos cai dentro daquele tópico que falou agora o professor da área de robótica, do middleware. Ou seja, eu não lhe chamaria a cola do software, diria que é aquilo que está entre as aplicações e o sistema operativo. E como cada vez mais os sistemas envolvem mais do que um computador, existe quase sempre uma camada entre o sistema operativo local e a aplicação, que cada vez mais é uma aplicação que tem noção de que está em rede e que está em ligação com outras pessoas, e essa camada é o middleware. Portanto, eu diria, é o prolongamento natural de quem gostou de cadeiras como sistemas operativos e sistemas distribuídos. Não quer dizer que quem não gostou destas cadeiras não possa olhar para cá e ver coisas que estão aqui que sejam interessantes. Aliás, uma das coisas que eu tenho achado interessante nesta sequência de apresentações é que há quase um cruzamento completo entre as áreas de aplicação, ou as áreas de aplicação no mundo real, nas áreas de aplicações e as várias áreas científicas. Por exemplo, o professor de robótica estava aqui a falar dos robôs como as coisas que se mexem, e muito bem. Mas há tempos, um professor da área de robótica veio ter connosco, ao nosso grupo, e eu é que depois fiquei encarregue de o ajudar, com o problema que era como é que se faz middleware, ou seja, como é que se faz uma camada de comunicação para um conjunto de robôs voarem informação. Portanto, eles tinham uns robôs que voavam individualmente, queriam pôr vários robôs a voar coordenadamente. Neste caso era para fazer coisas como, por exemplo, fotografar um campo agrícola, ter um conjunto de robôs que levantavam voos, imaginem espaçados lado a lado, iam direitinhos a avançar pelo campo agrícola a tirar fotografias. Como é que se faz uma camada de comunicação para eles se coordenarem, saberem como é que se faz a formação, etc. Portanto, muitas destas áreas, e também a professora Luísa Coelho há bocadinho falou em algumas áreas, por exemplo, a parte do futebol robótico, também temos trabalhado com o futebol robótico na questão do qual é o melhor mecanismo para coordenar a visão que vários robôs dentro de um campo de futebol têm do estado do campo. O que é que eles acham, onde é que estão os limites do campo, onde é que está a bola, etc, etc. Portanto, eu diria que se vocês têm um interesse forte numa área de aplicação ou numa área científica, não pensem, eu como gosto de sistemas de informação, não posso trabalhar, nunca vou trabalhar em futebol robótico. Se calhar até vão, se calhar até há sistemas de informação muito interessantes na área do futebol robótico. Portanto, nunca se deixem bloquear pelo cruzamento da área de aplicação e dos vossos interesses. Bom, outros tópicos fortemente relacionados com sistemas distribuídos é a arquitetura de computadores e as redes. Porque, e cá está a minha primeira batota foi que eu fui buscar os bonecos semelhantes aos do professor Mário Silva para a área de sistemas distribuídos. Não há no ACM um perfil que encaixe completamente em sistemas distribuídos, mas poderíamos dizer, sem querer pisar aqui nos calos de nenhuma outra área, que nós estamos um bocadinho no cruzamento destas duas manchas, ou seja, Computer Engineering, engenharia de computadores, se bem que a parte de hardware não é tanto o nosso forte, e um pouco a parte de tecnologias de informação no sentido das infraestruturas, ou das infraestruturas tecnológicas dos sistemas computacionais ou de informação. Portanto, o objetivo geral, podíamos dizer assim, acrescentando coisas, é facilitar a vida dos programadores.
Quais? Os de aplicações distribuídas, que hoje em dia quer dizer internet, mobile, peer-to-peer, cloud, e ajudando-os a terem, de uma forma fácil, aplicações seguras, escaláveis, desempenho. Portanto, no fundo, as competências que se obtêm quando vocês fazem as cadeiras do ramo ou da área de sistemas distribuídos têm muito a ver com isto. E, portanto, no futuro podemos imaginar que os programadores passariam a ser assim, de tão fácil que era a vida dos programadores que nós os tínhamos ajudado. Bom, um bocadinho mais a sério, eu tinha aqui um slide com o qual eu queria dizer que a infraestrutura de um ambiente que hoje em dia é muito familiar para todos vocês, pensem no caso, por exemplo, da Dropbox, uma coisa que a maior parte de vocês usam, presumo eu, e que é um serviço que na realidade existe na cloud e ao qual vocês acedem através de uma série de dispositivos. E cá temos um conjunto de computadores que se apresentam como um sistema coerente. O sistema da Dropbox cobre aqui uma data de áreas interessantes, neste caso até é um sistema bastante focado na área dos sistemas distribuídos. Mas com um bocadinho de esforço iríamos encontrar lá decisões que se prendem com muitas outras áreas que foram faladas. Mas qual é a componente de sistemas distribuídos? É a componente da infraestrutura tecnológica do sistema. Então, se pensarmos num caso da Dropbox, o que é sistemas distribuídos ali? É o sistema operativo móvel, é a máquina virtual do Java que provavelmente está a correr no telemóvel, é o middleware sobre o qual está programado provavelmente o ambiente, ou provavelmente não, certamente o ambiente que corre na cloud onde corre a Dropbox, é a máquina virtual onde esse ambiente está a ser executado, porque hoje em dia, se vocês forem ver quais são as tecnologias usadas na cloud, quase nada corre diretamente na máquina, tudo é virtualizado, tudo corre sobre máquinas virtuais, e as máquinas virtuais é um dos focos do nosso trabalho, e as infraestruturas de cloud em geral. Dizem aí as pessoas que estão interessadas noutras áreas. Mas também há aqui coisas interessantes das outras áreas. Com certeza que há. A Dropbox tem uma parte de usabilidade interessante. A parte do sucesso daquilo tem a ver com aquela ideia de como é que se gerem as pastas, da facilidade de usar aquilo. Não sei se vocês sabem, mas a Dropbox tem algoritmos relativamente sofisticados para decidir o que é que eu mando para o servidor e o que é que eu leio do servidor para sincronizar aquilo. Se calhar isso liga com a parte de IA. Portanto, isto era para dizer que em muitas destas áreas há grandes cruzamentos. Mas este exemplo era todo para vos levar uma ideia que era, podem pensar assim, sistemas distribuídos é fundamentalmente uma área prática e tecnológica. É uma área onde se aprendem coisas que são importantes para pôr os sistemas a funcionar. Depois, em cima disto, com certeza que funcionam. Acima disto temos outras áreas, como a parte de IA, a parte de interação, a parte de sistemas de informação. Mesmo podemos pensar que a engenharia de software, de certa maneira, opera por cima, com arquiteturas de software, padrões de software, etc., por cima de tecnologias que são postas a operar por baixo, na área de sistemas distribuídos. Por baixo da área de sistemas distribuídos temos muitas vezes a parte das redes e dos sistemas operativos, que no mestrado também também tem a sua componente. Bom, então, muito bem, são estas as coisas que eu vou aprender. Que cadeiras é que eu tenho que ter para estudar estes assuntos? Fundamentalmente, temos 6 cadeiras num major de sistemas distribuídos. No primeiro semestre, Segurança Informática e Computação Paralela. E no segundo semestre temos 4 que se chamam PADI, Plataformas para Aplicações Distribuídas na Internet, Computação Móvel, Ambientes Virtuais de Execução e Sistemas Distribuídos Tolerantes a Faltas. Bom, já agora... portanto, eu vou-vos fazer aqui uma passagem rápida pelas cadeiras, não vos quero maçar com uma enumeração muito longa, mas pronto, a minha é a apresentação em que vocês ficam de facto a saber o que é que se faz durante o mestrado, se bem que eu não tenha falado de coisas tão interessantes como outras pessoas falaram, como os mercados, a empregabilidade, o que é que se vai fazer a seguir. Bom, PADI basicamente é a cadeira onde vocês aprendem a fazer aplicações grandes. Em sistemas distribuídos aprenderam a fazer aplicações distribuídas, mas numa escala normalmente pequena, e em PADI aprendem-se a fazer aplicações grandes. Okay? Como fazer aplicações em redes de grande escala, como é que se pode suportar a execução dessas aplicações, lá está, olhando para aspectos como a escalabilidade, os modelos de comunicação, etc.
e depois uma parte de concepção das aplicações distribuídas. É uma cadeira dada pelo professor Luís Rodrigues e depois acrescentei aqui uma coisa que eu sei que muitas vezes muita gente quer saber, que é então, com o que é que se mexe na cadeira? Pronto, portanto, em todas as cadeiras há aqui um tópicozinho que é tecnologias, em que é que se mexe? Bom, aqui é Visual Studio, .NET, C#. Durante muito tempo esta foi a única cadeira em que se mexia em Visual Studio no curso e, portanto, como é um sistema de desenvolvimento importante, nós achámos que havia de haver alguma havia de ser. Outra área interessante é a área de computação móvel, onde se trabalha fundamentalmente a programação, o desenvolvimento de aplicações com a preocupação dos dispositivos móveis, usando sistemas operativos móveis, pensando nas questões como minimizar os custos de comunicação, de transmissão de dados, de uso da bateria, como lidar com a mobilidade dos dispositivos, etc. Okay? Portanto, a concepção de desenvolvimento de software para aplicações móveis. De novo, deixem-me chamar uma coisa que tem aparecido recorrentemente e que eu volto a enfatizar é, muitas vezes estamos aqui a trabalhar sobre o middleware, ou seja, como é que eu crio software que vai dar uma camada de suporte para que a seguir, em cima disto, outras pessoas possam fazer as aplicações. Como é que eu transparentemente ofereço propriedades como segurança, fiabilidade, persistência, propriedades deste estilo. Bom, e desenhar aplicações para mobile. Quem dá a cadeira é o professor Paulo Ferreira e as tecnologias com que se trabalham aqui são o Android, o iOS, o Windows Mobile, fazem-se trabalhos nesta área. Bom, outra cadeira, que é uma cadeira bastante interessante, ou bastante interessante pela sua, digamos, modernidade, é a AVE, que é portanto, ambientes virtuais de execução, é a cadeira onde se fala de tudo o que tem a ver com máquinas virtuais. Portanto, para quem tem interesse em máquinas virtuais, isto é a cadeira de máquinas virtuais até ao último bit. Portanto, perceber o que é virtualização, nunca é demais enfatizar a importância da virtualização hoje em dia. Então, com o crescimento das plataformas de cloud, este cruzamento do Java e da cloud fez completamente explodir o mundo da virtualização e hoje em dia não faz sentido falar em muitas destas aplicações, como estávamos a falar há bocadinho, móveis e para a cloud, etc., sem falar em virtualização. E, portanto, fala-se dos vários tipos de virtualização, fala-se de como é que se faz virtualização, depois olha-se um bocadinho para o que é que se pode construir de novo com máquinas virtuais que não é possível fazer sem a virtualização, e depois, normalmente, vai-se ao interior de uma arquitetura qualquer mexer um bocadinho. Portanto, é uma cadeira dada pelo professor Luís Veiga e que normalmente depois tem uma parte muito interessante que é, ele tem um leque interminável de máquinas virtuais que conhece e que disponibiliza e que normalmente depois os alunos fazem alterações a uma máquina virtual para verem como é de facto possível mexer no motor lá por dentro e agora de repente o Java passou a ser persistente, ou passou a ser replicado, ou passou a ser uma coisa qualquer deste estilo. Okay? Portanto, várias máquinas virtuais, máquina virtual do Java, o Rotor e muitas outras que eu não conheço. Uma área muito importante que eu tenho ideia, não quero aqui ser injusto, que na licenciatura é pouco coberta é a área de segurança e é uma área cada vez mais importante e a cadeira de CIRS é uma das cadeiras que cobre isso. Portanto, fala-se das metodologias e ferramentas de segurança informática, fala-se muito sobre o que é que representa a segurança informática, principalmente nas redes, porque o grande domínio da segurança informática hoje em dia são as redes. A segurança informática na máquina individual é um assunto cada vez mais estabelecido e mais estável e enfim, onde há menos desenvolvimentos, mas nas redes, infelizmente, as vulnerabilidades que surgem é diário, todos os dias se descobrem técnicas novas para atacar máquinas e sistemas e, portanto, esse é o tópico de CIRS. Perceber como é que se defende uma rede, perceber como é que se defende um sistema, como é que se constrói uma arquitetura de segurança para defender uma organização e, claro, identificar as vulnerabilidades e perceber como é que se controlam as vulnerabilidades de um sistema em rede. A cadeira dada pelo professor Ricardo Chaves, que imagino que não deve
é uma pessoa com a qual provavelmente a maior parte ainda não teve contacto, e é muito variado também aquilo com que se trabalha. Trabalha-se com diferentes implementações de algoritmos criptográficos. Portanto, fundamentalmente, os trabalhos práticos, etc., são à volta de ou de arquiteturas de segurança em rede, ou de análise e manipulação e alteração de protocolos criptográficos. A quarta cadeira, ou melhor, a quinta cadeira é a CPD. CPD é uma cadeira que se foca num tópico bastante interessante, que é o da programação paralela e distribuída, e, portanto, é uma cadeira completamente centrada na programação de aplicações em paralelo, que é uma coisa que a maior parte de vocês ainda não teve muita experiência. É uma área que levanta bastantes dificuldades em termos de pensar as soluções do problema, de como é que se raciocina em termos de algoritmos paralelos. É uma cadeira dada pelo professor José Carlos Monteiro, e as principais tecnologias com que se trabalha são o MPI e o OpenMP. Imagino que a maior parte de vocês, infelizmente, ainda não diga grande coisa estes nomes, mas fundamentalmente são linguagens que permitem a programação de aplicações em paralelo. E por último, uma cadeira que se foca numa área específica, que é a área da tolerância a faltas, sistemas distribuídos tolerantes a faltas, na qual se vão olhar para, digamos, um nível ainda mais sofisticado dos algoritmos dos sistemas distribuídos, que é como é que eu faço sistemas distribuídos de tal maneira robustos que até as faltas são transparentes para o utilizador. Como é que eu construo um sistema distribuído de maneira que, mesmo que o servidor falhe, mesmo que a rede falhe, mesmo que a minha máquina tenha um soluço qualquer, o sistema aparenta estar sempre na sua funcionalidade máxima. E aqui falam-se de coisas como memória partilhada fiável, difusão fiável, consenso distribuído. São este tipo de tópicos que são discutidos. É uma cadeira, enfim, um bocadinho mais teórica em termos, ou com um foco mais forte na algoritmia, mas depois com um trabalho prático com uma ferramenta bastante aplicada e prática, que é o Appia, que é uma camada de comunicação em grupo que usamos bastante no nosso grupo. E o professor que dá a cadeira é o professor Luís Rodrigues. Finalmente, vocês dizem, então, mas veio apresentar aqui a área de sistemas distribuídos uma pessoa que não tem aqui nenhuma cadeira, é verdade. Portanto, agora, no fim, puxo a brasa à minha sardinha e digo, para além disso, se quiserem como opção, teria todo o gosto em receber-vos no Tagus Park para fazer a cadeira de Cloud Computing, que é a cadeira que eu dou e que é uma cadeira que vocês poderão sempre fazer como opção, tanto quanto sei. Bom, e portanto, no fim de fazerem o Major, ou mesmo que não tenham feito o Major da SD, serão sempre bem-vindos a escolher uma tese com um professor da nossa área. Está aqui a lista das pessoas de sistemas distribuídos. Devia ter seguido a ideia dos meus colegas, que uma imagem vale 1000 palavras, e portanto se calhar vocês gostavam mais das fotografias do que dos nomes, mas penso que vocês conhecem muitos dos nomes que aqui estão. E pronto, esperamos por vocês para fazer os sistemas distribuídos do futuro. Espero que esta apresentação entusiasme alguns e façam as perguntas que quiserem. Muito obrigado.